como é que vocês estão? Cadê as ovelhinhas? Como estão os cordeirinhos de Cristo, né? As nossas ovelhinhas de Cristo. Vamos para a nossa mais uma aula, né? Para a gente aprender a nossa história especial. Mas o que é que a gente sempre faz primeiro? A gente primeiro ora, tá bom? E eu tenho um desafio para você. Você vai no meu privado, tá bom? Não precisa ir lá no grupo, no privado da tia, e vai me mandar um áudio com um pedido de oração. Ah, tia, eu gostaria que orasse por tal coisa. E vai falar, tá bom? Que eu vou anotar no meu caderno, que eu tenho um caderninho especial de oração. Eu vou anotar o seu pedido de oração no meu caderninho, tá bom? Vamos lá. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Me ajuda a ouvir a tua palavra e a entender. Abençoa a minha família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, vamos louvar o Senhor? Vamos louvar o Senhor? Você ouviu as músicas que eu mandei lá no grupo? Conseguiu ouvir? Vamos lá lembrar dela. Primeiro aquela assim. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me a calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Não é fácil? Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me a calmas águas, com ele andarei. Sempre, 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 com ele eu andarei. Nosso bom pastor Jesus. E tem aquele outro vídeo que eu mandei, né? Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha. Você também vai ouvir e vai aprender essa canção. Agora nós vamos ter nosso momento, ó. De quê? A hora da história. E quem lembra como é o nome da nossa história? Tem uma ovelhinha no meio? Ou é um jumentinho? Já sei, é um cavalinho. Não, é uma ovelhinha mesmo, né? E como é o nome dessa ovelhinha? José? Salatiel. João? Samuca. O nome dele é Samuel, mas o apelido dele é Samuca. Todo mundo chama ele de Samuca. Samuca e seu pastor. E a gente viu que o Samuca conheceu uma ovelhinha, não foi? Que era de outro pastor. E essa ovelhinha sofria muito porque o pastor não cuidava dela. Ela não tinha nem nome. O pastor nem nome deu para essa ovelhinha. E aí Samuca chamou ela de quê? De minha amiga. Ai, tadinha da minha amiga. Minha amiga vivia com fome, com medo, não lembra? Que ela não tinha paz. Ela vivia sempre assim, com fome, com medo, preocupada. Ai, tadinha da minha amiga. Mas a gente viu que quando temos Jesus, a gente não precisa, né? Ter medo, porque ele sempre está conosco, né? Ele também nos permite a descansar em paz, a amar uns aos outros, ele nos ajuda. E também ele é o nosso alimento, de nada a gente vai ter falta. Vamos continuar nossa história de hoje? Vamos ver como está a minha amiga e o Samuca? Leva-me para juntos das águas de descanso. Vamos lá. Os primeiros raios de luz espiavam através das tábuas do aprisco. Está quase na hora, pensou Samuca. Ele sabia que seu pastor estaria ali logo, porque um bom pastor leva suas ovelhas para o pasto enquanto o orvalho ainda está na grama. Orvalho é aquela aguinha bem
pouquinha que tem no carro, você já viu em cima do carro, em cima do selinho da bicicleta, das coisas que dormem assim, no sereno. Dorme lá de fora da casa, fica aquela aguinha. Aí você, será que choveu? Às vezes nem choveu, é só o orvalho, o sereno da noite. E assim, o orvalho é a fonte de água para as ovelhas. Mas para que elas possam obtê-las, eles têm que chegar ao pasto bem cedo, porque elas vão ficar de manhãzinha, senão o sol evapora ela. Aí está ele! Samuca gritou para outra ovelha. O pastor levou-os para fora e logo estavam comendo a grama limpa e úmida. De manhã cedo era o período do dia preferido para Samuca. O ar estava fresco, a grama era deliciosa e tudo era ainda como a noite, suavemente misturado no dia. Samuca chamava esse período de hora sossegada. Ele gostava de usar o tempo para pensar em todas as suas bênçãos. Nesse dia, Samuca pensou sobre o quanto ele amava as outras ovelhas. Ele olhou ao redor e reconheceu o velho Gus. Sei que Gus é mal-humorado às vezes, mas eu realmente o amo, pensou Samuca. Ele viu Prissy, outra ovelha. Ela nos deixa loucos com suas frescuras. Ele sorriu ironicamente, mas todo rebanho precisa de uma ovelha Prissy. Depois ele viu vovó. Ela é tão velha e frágil, pensou Samuca. Todos nós temos que ajudá-la, mas ela é tão sábia. Todos nós somos melhores e mais fortes por ela fazer parte do nosso rebanho. Ele havia rapidamente pensado sobre algo que ela amava em cada ovelha do rebanho. Eu me pergunto por que os amo tanto, principalmente já que todos somos tão diferentes, Samuca pensando. Ele pensou sobre essa questão por um momento, depois exclamou. Eu sei porque todos nós amamos uns aos outros. É porque pertencemos a um mesmo pastor e ele ama cada um de nós. Samuca sorriu enquanto pensava sobre seu pastor bondoso, que sempre providenciava tudo que as ovelhas precisavam, incluindo água fresca. De repente, Samuca observou que o pasto do outro lado da cerca estava vazio. Nossa! Samuca ficou olhando. Ah, não! O orvalho já quase foi embora e minha amiga e seu rebanho ainda não estão aqui. Ele ficou preocupado. Elas ainda estavam lá presas na casinha que ficam. Samuca não viu minha amiga na cerca até mais tarde daquela manhã. Ela parecia ainda mais magra e mais fraca. E Samuca sabia que isso era porque ela não tinha alimento e água suficientes. Oi, minha amiga, disse Samuca tentando parecer animado. Onde você esteve nessa manhã? Havia uma grande quantidade de orvalho no solo. Eu estava no aprisco, respondeu minha amiga. Meu pastor não nos levou para fora até que o orvalho tivesse desaparecido. Samuca se compadeceu. Sinto muito. Ele leva vocês para um riacho onde vocês possam encontrar água? O lugar que ele nos leva tem uma água suja, cheia de vermes e parasitas. Às vezes eu fico doente ao bebê-la, minha amiga replicou. Samuca se sentiu triste por minha amiga, mas ouvir essas coisas o tornou ainda mais agradecido por seu bom pastor. Ele estava grato porque seu pastor sempre providenciava água de boa qualidade para o seu rebanho, garantindo que ele chegasse ao pasto, enquanto o orvalho ainda estava na grama, e também o levava aos riachos tranquilos. Ai, gente, que triste pela minha amiga. Será o que vai acontecer com ela, né? Samuca tinha um bom pastor que cuidava dele, mas o pastor da minha amiga... Vamos conversar um pouco sobre isso? Olha, a Bíblia nos diz, lá em João 14,4, o seguinte. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 14,4.
É claro, Jesus não estava falando de uma água como a que você bebe de um copo. Ele estava falando a respeito de uma água espiritual. Ele estava falando dele mesmo. Vamos pensar. Jesus, ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Ele é o pão vivo que desceu do céu, a gente viu na nossa aula passada. E ele agora está falando aqui que ele é a água que nós precisamos para viver. Isso de forma espiritual. Às vezes nos sentimos tão frágeis, tão desidratadas, tão secos, tão desanimados. É porque precisamos de Jesus para ser a nossa água, matar a nossa sede. Às vezes a gente está buscando algo que a gente nem sabe o que é. Aí tenta passar, não saciar essa vontade com qualquer outra coisa. Às vezes com comida, às vezes querendo comprar alguma coisa nova, ou caçando o amor de alguma outra pessoa, de algo. Qualquer outra coisa a gente quer substituir. Mas a nossa alma, o nosso coração sente sede é de Jesus. Agora me diz aqui. Se você bebesse água só no final de semana, só no sábado ou domingo, você ia ter sede durante a semana? Pois é, crianças. A gente não pode deixar para buscar Jesus somente nesses nossos encontros online ou quando nos encontramos aí. Nós temos que buscar Jesus todos os dias. Tia, mas eu não sei ler. Pede a mamãe para ler para você. Você sabe mexer no YouTube. No YouTube também tem muita coisa legal. Tem histórias bíblicas, tem louvores, tem a palavra ali. Você fala assim, você bota no Google ou no YouTube, né? Fala assim, João capítulo 1. Aí o YouTube vai botar uma voz lá lendo João capítulo 1 para você. Então você pode buscar o Senhor, você deve buscar o Senhor Jesus enquanto Ele está perto. Ele é o seu pastor e Ele cuida de você. Vamos conversar um pouquinho sobre nossa história também? Qual é a sua hora preferida? A do Samuca era de manhã bem cedinho, por causa dos orvalhos, né? O sereno e aquela água, e aí ele conseguia agradecer ao pastor por tudo que ele era. Ele pensava em tudo que o pastor fazia por ele. E qual é a sua hora preferida? Pense aí. 2. Sobre o que você gosta de pensar no momento que está sossegado? Quando você está lá sossegado, tranquilo, às vezes balançando na rede. O que você gosta de pensar? O que é que ocupa a sua cabecinha? Será que seus pensamentos são bons? São de gratidão, de louvor ao Senhor? Ou fica só pensando bobagens? Para você pensar em coisas boas, você tem que ver coisas boas, sentir coisas boas, ouvir coisas boas, não é? Porque se você se alimenta, se você faz coisas ruins durante todo o tempo, ver coisas ruins no celular, ouvir músicas obscenas ou qualquer outra coisa ruim, o que é que você vai pensar? Só em coisa ruim, né? Por que Samuca amava a outra ovelha? Ela era diferente, não era? Ele falava, tudo é diferente. Um é mais ranzinza, um é mais cheio de frescuras, outra era a vovó que é idosa. Todos são diferentes uma da outra. Mas por que ele amava? Ele amava porque eles todos eram de um pastor só. E quando nós somos filhos de um pastor só, nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos e devemos amar umas às outras. Estou falando como uma ovelhinha, uns aos outros. Algo que a gente pode fazer, todas as manhãs, peça ao Senhor Jesus para ajudar a você ter sede dele. Sede da água da vida. Sede dele. Jesus, por favor, que eu tenha sede de ti, que eu quero o Senhor, que eu não deseje nem brinquedos, nem nada, ficar com meu coração desejando nada mais além do Senhor. Que o Senhor seja o desejo do meu coração. Pense nas pessoas da sua família, da nossa comunidade, do Cabreiro. O que você ama em cada uma delas? O que você ama em seus amigos? Pense neles e pense no que você mais gosta daquela pessoa. Tá bom? Vamos orar para a gente encerrar. Mas antes de eu mostrar aqui qual é a atividade que você vai fazer.
bem bonitinho, tá bom? A gente fez essa na semana passada, não foi? Agora, hoje, é essa aqui. Leva-me para junto das águas de descanso, tá bom? Você pode fazer ela, que é a água, a ovelhinha, a grama. Você pode desenhar um sol, se quiser, nuvens, fazer bem colorido, bem bonito, tá? E aí, manda a fotinha lá no grupo. Vamos orar pra gente encerrar? E aí, você vai ouvir de novo aquelas musiquinhas pra gente cantar juntos quando a gente se vê. Vamos orar. Senhor, por favor, Jesus, que o nosso desejo, que o nosso coração seja o Senhor. Que eu queira, Senhor, que cada criança queira viver para Ti, Te buscar e viver, Senhor, de forma que ame também os outros, mesmo sendo diferente. Nos ajuda, porque sem o Senhor, nosso bom pastor, nada podemos fazer. Obrigado, porque o Senhor sempre nos dá tudo que é suficiente para nós. Assim eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém.